No dia em que foi humilhada diante de toda a família, ela herdou apenas uma terra seca. O que ninguém imaginava é que aquele resto ia mudar tudo. Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. O cartório cheirava a papel velho e a desinfetante barato. Aquele cheiro me lembrava hospital, e eu já tinha passado tempo demais em hospital para achar conforto nele. Sentei na cadeira de plástico junto com os outros. Os cunhados, as cunhadas, a sogra de 92 anos que mal enxergava, mas que enxergou o suficiente para me virar as costas quando eu entrei. Do lado de fora, o sol de março martelava as calçadas de Imperatriz com uma crueldade que só o Maranhão sabe ter. Lá dentro, o ar-condicionado mal funcionava e eu sentia o suor escorregando pelas minhas costas, encharcando a blusa preta que tinha comprado no mercadinho para o enterro e ainda não tinha terminado de pagar. Benedito morreu de madrugada, num sábado, sem dizer adeus. Não que eu esperasse adeus. 23 anos de casamento com um homem quieto me ensinaram que certas pessoas saem do mundo da mesma forma que viveram nele. Sem avisar, sem explicar, sem pedir licença. O coração dele parou enquanto eu dormia do outro lado da cama. Acordei com o braço frio dele encostado no meu e demorei um instante, aquele instante que a gente nunca esquece, para entender o que o frio significava. Tudo o que eu senti naquele instante não tem nome, não foi choro. Choro eu aprendi a engolir faz tempo, desde que perdi meu filho, o Dirceu, com 4 anos de febre, que os médicos não souberam explicar nem curar. Desde aquele dia, meu choro virou uma coisa interna, um negócio que desce e some antes de chegar ao rosto. As pessoas acham que sou fria. Não sou fria, só aprendi a aguardar. No cartório, o advogado lia devagar, com aquela voz de quem sabe que está no comando da situação. Lercy, a cunhada mais velha, já estava com a caneta na mão, pronta para assinar o que fosse. Ao lado dela, o cunhado Osmar examinava as unhas com a expressão de quem já sabia de tudo há tempo. Provavelmente sabia mesmo. Benedito e os irmãos dele sempre foram um grupo do qual eu nunca fiz parte. Por mais anos que eu tivesse passado lavando a roupa deles nas visitas de domingo, esquentando o feijão, ouvindo as histórias que contavam sem jamais me contar. A casa da cidade foi para Osmar. A caminhonete para o filho mais novo, o Geovaldo, que mal aparecia, mas que apareceu naquele dia bem vestido e pontual. O terreno na beira do Tocantins, que valia mais do que todos os outros bens juntos, foi dividido entre Lercy e a sogra. Havia ainda dinheiro em conta. Não muito, mas algum, que foi distribuído entre os filhos que Benedito tinha tido com a primeira mulher, antes de mim. Filhos que eu nunca criei, mas que sempre olharam para mim como se eu fosse culpada de algo. Quando o advogado chegou no meu nome, ele tossiu levemente. Não sei se foi de propósito ou se foi engasgo, mas aquela tosse fez todo mundo na sala se mexer, como se todos soubessem que estava chegando a parte constrangedora. A esposa Neide Ferreira dos Santos Braga fica destinada à propriedade rural, conhecida como Rincão do Espinho, localizada no município de Buriticupu, com área de 12 hectares, sem benfeitorias registradas e com dívida de IPTU, dos últimos 8 anos. Silêncio. Depois, o que eu só posso chamar de alívio coletivo. Lercy soltou o ar pelos lábios. Osmar voltou a examinar as unhas. A sogra, que não tinha ouvido nada direito, inclinou a cabeça para a filha do lado e a filha sussurrou alguma coisa que fez a velha franzir a testa e depois relaxar. Eu não disse nada. O advogado perguntou se eu tinha entendido e eu disse que sim. Ele perguntou se eu queria que ele explicasse a localização do imóvel e eu disse que não precisava. Alguém atrás de mim soltou uma risadinha curta. Uma daquelas risadas que não são riso, são comentário. Não me virei para ver quem foi. Assinei onde mandaram. Guardei a cópia dobrada na bolsa. Levantei.
Do lado de fora, o sol continuava martelando as calçadas. Fiquei parada na calçada por um momento, olhando o movimento da rua como se tivesse acabado de sair de dentro d'água. Aquela sensação de que o mundo continuou girando enquanto você estava submersa. Um mototáxi passou, buzinando sem motivo. Uma criança correu com uma bola de plástico azul. Uma mulher discutia no telefone com a voz do desespero cotidiano. Pensei no Benedito. Pensei no que ele sabia e não me disse. Pensei se ele tinha ajudado a decidir aquilo ou se tinha simplesmente deixado os irmãos decidirem por ele, como tinha feito em tanta coisa ao longo da vida. Não senti raiva. Senti o cansaço que sinto quando percebo que uma coisa que eu suspeitava era verdade. Uma confirmação não é surpresa, é peso. Peguei o ônibus de volta para casa, a casa que já não era mais minha, que tinha ficado para Osmar, junto com a escritura que eu nunca tinha colocado o nome. Naquela noite, sentada na cama vazia, abri o papel do cartório e li de novo. Rincão do Espinho, 12 hectares, 100 benfeitorias, dívida de IPTU. Fiquei olhando para aquelas palavras por um bom tempo. Depois dobrei o papel de volta, coloquei debaixo do travesseiro e apaguei a luz. Ainda não sabia o que ia fazer, mas sabia, com aquela certeza quieta que o sofrimento às vezes dá, que eu não ia deixar que fosse a última coisa que me restasse no mundo ser também a minha vergonha. O ônibus para Buriticupu saía às 6 da manhã da rodoviária velha, aquela que cheira a diesel e a borracha quente e a gente que viaja com tudo que tem em cima. Eu era uma dessas pessoas. Tinha uma mala média, uma sacola de feira com mantimentos para 3 dias, um colchonete enrolado amarrado com uma corda de varal e o papel do cartório no fundo da bolsa. Não tinha mais nada que valesse levar. Os móveis da casa tinham ficado para Osmar, junto com as paredes. Algumas roupas eu tinha deixado para a vizinha, Dona Fátima, que tinha filhas na idade certa e que nunca tinha me pedido nada em troca de nada, que é o tipo de pessoa que a gente encontra raramente e deve respeitar quando encontra. Sentei na janela. O ônibus encheu devagar com aquela mistura de gente que os ônibus do interior do Maranhão sempre têm. Homens de boné com os olhos do cansaço de quem trabalha antes de amanhecer, mulheres com crianças no colo, um rapaz jovem com fone de ouvido que dormiu antes mesmo de o ônibus sair do lugar. Olhei pela janela enquanto Imperatriz ia ficando para trás, os prédios baixos, as lojas de material de construção, os postos de gasolina e depois a cidade acabando de repente como sempre acaba no Maranhão, como se alguém tivesse cansado no meio do serviço. Vieram o cerrado e o asfalto ruim e o sol que foi esquentando conforme as horas passavam. Eu não conhecia o Rincão do Espinho. Benedito nunca tinha mencionado aquela terra. Em 23 anos, nenhuma vez. Não sabia se ele tinha herdado, se tinha comprado e esquecido, se era uma dívida antiga transformada em papel. O advogado, quando eu tinha ligado na tarde anterior, tinha me dito que a propriedade estava registrada no nome de Benedito desde 2003 e que não havia mais nada que ele pudesse me informar sem cobrar consulta. Agradeci e desliguei. 2003. Há mais de 20 anos, portanto, aquela terra existia e eu não sabia. Desci do ônibus no trevo de Buriticupu, com o endereço anotado num pedaço de papel e a instrução do advogado de que eu deveria procurar a estrada de terra à esquerda do posto Ipiranga e seguir por uns 6 quilômetros até encontrar uma porteira de madeira com o nome da propriedade em letras apagadas. Um senhor que estava no ponto me disse que conhecia o caminho e que eu podia pegar uma moto por R$ 20. Paguei. O mototaxista era um homem de uns 50 anos, magro, com um chapéu de palha desbotado que ele não tirou durante toda a viagem. Ele não perguntou o que eu ia fazer lá. Só disse, quando já estávamos na estrada de terra, levantando uma poeira alaranjada que colava na garganta: "Faz tempo que ninguém vai naquela terra." "Quanto tempo?" perguntei. Ele pensou, inclinando a cabeça. "Desde que eu me lembro, nunca vi movimento. E eu moro aqui há 40 anos. Não respondi. Olhei para os lados da estrada.
o cerrado baixo e ressequido, o capim amarelo dobrando no vento quente, uma árvore de buriti solitária que apareceu e sumiu. A terra era vermelha e dura, daquele vermelho que parece que a terra está com raiva do mundo. A porteira apareceu depois de uns 7 quilômetros, não 6. Era de madeira mesmo, podre em 2 lugares, com um arame que a segurava fechada por hábito mais do que por função. As letras estavam lá, Rincão do Espinho, pintadas em preto num taco de madeira pregado no mourão, quase impossíveis de ler. Quase. O mototaxista parou, olhou para a porteira, olhou para mim. A senhora vai descer aqui mesmo? Vou. Ele ajudou a descarregar o colchonete e a sacola sem dizer mais nada. Quando paguei os R$ 20, ele olhou para mim por um segundo, com aquela expressão que as pessoas têm quando querem dizer algo e decidem não dizer. Depois colocou o dinheiro no bolso da calça, deu a partida e foi embora levando a poeira com ele. Fiquei sozinha diante da porteira. Abri o arame, entrei, fechei atrás de mim por hábito. Aquele gesto, fechar a porteira mesmo sem saber se havia o que guardar do lado de dentro, foi o primeiro gesto que fiz naquela terra como se ela fosse minha. Não sei explicar isso direito. Só sei que fechei a porteira e que isso significou alguma coisa. O que vi nos 200 metros de caminho até a casa foi o que eu esperava ver. E foi pior do que eu esperava. O pasto estava tomado. Não por mato exuberante, que pelo menos teria mostrado que a terra tinha vida, mas por aquele capim branco e seco que cresce onde a terra cansou, pontilhado de mandacaru e de espinho de agulha, que rasgou minha calça na altura do tornozelo antes de eu ter andado 30 passos. As cercas tinham caído em 3 lugares que eu podia ver. Uma mangueira velha no meio do caminho estava viva, mas abandonada, com frutos mumificados no chão em volta dela. O solo batido do caminho tinha rachaduras fundas, daquelas que a seca abre como se a terra estivesse bocejando. A casa era de tijolo rebocado, pequena, com janelas de madeira que tinham inchado e depois secado tantas vezes que não fechavam mais direito. O telhado de fibrocimento estava inteiro, o que era um milagre ou talvez só sorte. A porta da frente estava fechada com um cadeado enferrujado que abriu na 3ª tentativa com a chave que o advogado tinha me mandado pelos correios junto com a cópia dos documentos. Entrei. O cheiro de fechado era pesado, um cheiro de anos sem circulação de ar, de bicho que entrou e saiu, de umidade que veio e secou e veio de novo. No chão de cimento havia uma camada fina de poeira que registrava as minhas próprias pegadas enquanto eu andava. Havia um cômodo principal que servia de sala e cozinha, um quarto com a janela do lado do nascente e um banheiro de alvenaria nos fundos que tinha um chuveiro elétrico cujo fio tinha sido roído até o metal. Na parede da cozinha, alguém tinha pregado um calendário de 1998. Uma figura do padre Cícero, com os olhos sérios, olhava para mim do centro do calendário. Abaixo dele, os meses do ano que eu tinha 6 anos. Coloquei a mala no chão do quarto. Sentei no chão também, porque não havia outra coisa onde sentar, e fiquei olhando pela janela aberta para o cerrado lá fora. O sol estava alto agora, e o calor entrava pela janela junto com uma brisa que cheirava a terra seca e a algo distante que eu não soube identificar. Pensei, aqui não tem nada. E então pensei logo em seguida com aquela voz interna que faz mais barulho quando a gente está sozinha. Você também não tinha nada. E aqui você está. Me levantei. Peguei a sacola de mantimentos e organizei o que eu tinha na bancada da cozinha. Arroz, feijão, uma lata de sardinha, biscoito, café, açúcar, 2 tomates que já estavam mais para lá do que para cá. Procurei a torneira da cozinha e abri. Nada veio. Fechei. Fui nos fundos procurar o encanamento e encontrei que a caixa d'água, uma caixa de amianto velha, presa no alto de uma estrutura de ferro enferrujado, estava completamente vazia e rachada no fundo, sem água encanada.
Andei até o fim do lote pelos fundos, procurando com os olhos. Vi o brocado de um poço velho, fechado com uma tampa de madeira apodrecida que eu não tirei. Perto do poço, uma bomba manual enferrujada, que quando eu tentei operar, não deu sinal de vida. Mais para o fundo, onde a terra descia levemente numa inclinação que eu não tinha percebido de longe, havia uma fileira de árvores mais verdes do que o resto. Oites e um angico, e mais uma que eu não conhecia o nome, crescendo junto numa linha que não era natural. Aquela linha de verde, num lugar seco, me pareceu importante, mas ainda não sabia por quê. Voltei para dentro. Varri o chão do quarto com um galho de vassourinha que encontrei nos fundos. Estendi o colchonete. Botei a bolsa do lado como travesseiro. Comi 2 biscoitos e bebi um gole d'água da garrafinha que eu tinha trazido no fundo da sacola. Do lado de fora, o sol foi caindo devagar e o cerrado foi mudando de cor, do dourado para o laranja para aquele roxo do fim de tarde que só existe nesse tipo de paisagem, quando o céu é grande demais e não tem nada alto o suficiente para interrompê-lo. Eu havia largado uma vida que não era grande coisa, mas era a única que eu tinha. Havia chegado num lugar que não era nada, e ali estava eu, no meio disso tudo, sem saber ainda se tinha coragem suficiente ou só teimosia. A teimosia, eu sabia que tinha. Apaguei a lanterninha do celular, fechei os olhos e ouvi o cerrado de noite. Os grilos, o vento baixo, algo longe, que não era carro nem bicho que eu reconhecesse, só o som que a terra faz quando finalmente para de se defender do calor e descansa. Dormi. Acordei antes do sol. Não por alarme, não por hábito recente, mas por aquele silêncio específico que a roça tem na hora em que a noite ainda não virou dia, quando os grilos já pararam e os pássaros ainda não começaram. Um silêncio tão completo que acorda a gente de dentro, como se o corpo percebesse que algo está prestes a mudar e quisesse estar desperto para ver. Fiquei deitada por um momento olhando o teto de madeirite escuro. Havia uma teia de aranha no canto acima da janela, com o orvalho da madrugada depositado nos fios como contas de um rosário. Lá fora, o céu estava naquele azul escuro que antecede o amanhecer. Um azul que não existe em cidade nenhuma, porque a cidade tem luz demais para deixar ver. Levantei, bebi o último gole da garrafinha. Comi um biscoito em pé, olhando pela janela da cozinha para o cerrado que ia surgindo, à medida que o céu clareava. Primeiro as silhuetas, depois as formas, depois as cores. Tudo acontecendo devagar, como alguém que folheia um livro sem pressa. O primeiro trabalho do dia era a água. Sem água, não havia nada. Não havia como cozinhar, não havia como lavar, não havia como aguentar o calor que eu sabia que viria com força total antes das 10 da manhã. Peguei um balde que tinha encontrado nos fundos, amassado, mas sem furo, e fui na direção daquela fileira de árvores mais verdes que tinha me chamado a atenção na tarde anterior. A inclinação do terreno ficava mais perceptível conforme eu avançava. O chão mudava também, de uma terra dura e rachada para algo que cedia um pouco mais sob os pés, como se houvesse umidade preservada em alguma profundidade que o sol de superfície ainda não tinha conseguido alcançar. O capim naquela faixa era diferente, mais escuro, mais denso, dobrando de um jeito que capim seco não dobra. Cheguei às árvores, do lado de baixo do angico mais grosso, entre 2 raízes que tinham crescido se afastando como braços abertos, havia uma pedra plana coberta de musgo. Musgo. Ali, naquele seco todo, musgo verde e úmido como se estivesse sendo regado toda a noite por alguém que ninguém via. Afastei a pedra com o cabo de uma enxada velha que estava encostada no tronco do angico. E isso me deu uma pausa, porque aquela enxada não tinha chegado ali sozinha. Alguém tinha deixado ali de propósito, como quem marca um lugar para não esquecer. Embaixo da pedra, uma nascente. Pequena, fininha, um fio d'água que brotava entre as raízes e sumia logo adiante, bebido pela terra antes de chegar a lugar nenhum. Mas era água. Água limpa,
fria no contato com os dedos, com aquele gosto de pedra que água de nascente tem e que água de torneira nunca vai ter. Fiquei agachada por um tempo, só olhando aquilo. Pensei nos cunhados sentados no cartório com as canetas na mão. Pensei na sogra virando as costas. Pensei no advogado tossindo antes de ler meu nome. Nenhum deles sabia. Ou sabiam e achavam que não era o suficiente. E talvez não fosse mesmo. Um fio d'água debaixo de uma pedra não alimenta ninguém. Mas era o começo de alguma coisa. E começo é tudo quando a gente não tem mais nada além de onde está. Passei a manhã trabalhando naquele ponto. Limpei a vegetação em volta com os braços e com a enxada velha. Afundei o balde e esperei encher devagar, gota a gota, que era como a nascente dava. Sem pressa, sem abundância, mas sem parar. Levei a água para a casa em 3 viagens, o balde pesando no braço, o sol já forte na nuca. Coloquei a água para ferver no fogareiro de 2 bocas, que tinha encontrado na cozinha, com um botijão de gás que ainda tinha fundo. Enquanto o arroz cozinhava, andei pelo lote tentando entender o que eu tinha. 12 hectares de papel são uma coisa. 12 hectares debaixo dos pés são outra. Andei devagar, prestando atenção no que a terra mostrava, onde o solo era mais escuro, onde as formigas tinham construído seus carreteiros, onde uma antiga vala de drenagem tinha sido aberta e depois abandonada, onde as pedras afloravam e onde sumiam. Encontrei os restos de um galinheiro de madeira que tinha desabado. Encontrei uma figueira jovem que tinha nascido sozinha no meio do que devia ter sido uma horta, os sulcos ainda visíveis embaixo do mato. Encontrei um pé de mamão silvestre com 2 frutos verdes e duros que eu deixei no lugar. A terra não estava morta, estava parada. Tinha diferença. Voltei para dentro com o almoço pronto e foi então, enquanto eu tentava abrir a janela do quarto para criar uma corrente de ar, que a janela emperrou num ângulo esquisito e eu forcei e ela abriu de uma vez, batendo na parede e deslocando um pedaço de reboco que caiu no chão com um barulho seco. Atrás do reboco havia uma abertura na parede. Não um vão, não um estrago, mas uma espécie de nicho feito de propósito, largo o suficiente para caber o que estava guardado dentro dele. Um baú, pequeno, de madeira escura, com as dobradiças enferrujadas, mas inteiro, trancado com um ferrolho que cedi na segunda tentativa com uma chave de fenda que encontrei na gaveta da cozinha, fazendo mais força do que eu esperava. Abri a tampa. Dentro havia 2 coisas. A primeira, sacos de pano amarrados com barbante, 8 ou 9 deles de tamanhos diferentes. Peguei um e apertei com os dedos, sentindo os caroços dentro, duros e secos. Abri o barbante com cuidado. Dentro havia sementes. Sementes escuras, de formatos que eu reconheci alguns e outros não. Abóbora, certamente, e feijão de corda, e uma semente pequena e achatada que eu não soube nomear, mas que cheirava quando eu passei na palma da mão a algo que fez minha memória buscar a cozinha da minha avó, lá em Açailândia, quando eu era criança. Cada saco tinha um pedaço de pano costurado na frente com letras bordadas à mão. Jerimum caboclo, feijão fradinho, gergelim preto, milho cateto, machixe do sertão. Sementes antigas. Sementes que as pessoas de antes guardavam porque sabiam que o futuro é incerto e a fome não pede licença. A segunda coisa era uma carta, dobrada em 3, escrita a lápis numa folha de caderno que o tempo tinha amarelado, mas não destruído. A letra era grande e irregular, de pessoa que aprendeu a escrever tarde ou que escreve pouco. Li devagar, 2 vezes. Quem achar isso aqui é porque a terra chegou em suas mãos de algum jeito. Talvez por compra, talvez por herança, talvez por sorte boa ou ruim, não sei. Meu nome é Antônio Ferreira Luz e eu trabalhei essa terra por 32 anos, sem documento nenhum. Quando vim embora por doença, não tive como levar as sementes e não quis deixar elas jogadas. Deixo aqui para quem vier depois, com a esperança de que essa pessoa saiba que essa terra dá, sim. Ela dá quando a gente respeita.
A nascente no fundo do lote nunca secou em 32 anos, nem no ano de 93, que foi o mais seco que eu vi. Tem uma vala velha que eu abri do lado norte, que se a senhora ou o senhor limpar, ela vai ajudar na hora da chuva. O solo do lado de baixo, perto das árvores, é o melhor. Não desista fácil. Terra que tem água debaixo não está morta, só está esperando. Que Deus abençoe quem vier. Antônio Ferreira Luz, março de 2001. Dobrei a carta e fiquei parada no quarto com ela nas mãos. Março, o mesmo mês em que eu tinha chegado. Não sou de pensar em coincidência como sinal. Perdi essa capacidade junto com muita coisa que a vida foi levando. Mas alguma coisa naquele papel escrito por aquele homem que eu nunca conheci e que nunca ia conhecer, me chegou num lugar que eu não sabia que ainda estava aberto. Ele também tinha ficado. Também tinha trabalhado uma terra que não era dele no papel. Também tinha encontrado a nascente. E ele tinha deixado aquilo não para uma pessoa específica, mas para quem viesse, como se soubesse que ia vir alguém, mais cedo ou mais tarde, que ia precisar de uma voz dizendo: não desista fácil. Sentei no chão com a carta no colo e o baú de sementes aberto na minha frente. Fui abrindo cada saquinho devagar, contando os grãos com os dedos como se fosse dinheiro, que era o que eram. Cada semente uma possibilidade, cada possibilidade um dia que ainda não tinha acontecido, mas que podia. O feijão fradinho, firme e claro, o milho cateto, duro e cor de ouro velho, a abóbora cabocla, achatada e escura como couro, o gergelim em sementes tão miúdas que escorregavam entre os dedos como areia fina. Coloquei tudo de volta com cuidado. Fechei o baú. Levei para o canto do quarto onde a parede era mais firme. Almocei em pé na porta da cozinha, olhando o cerrado com o prato na mão. O arroz com sardinha estava sem graça, mas eu tinha fome suficiente para não me importar. Um pássaro que eu não vi passou rápido, fazendo aquele som agudo de certos pássaros do cerrado que parece que a ave está com pressa de chegar em algum lugar. Depois do almoço, peguei o papel do cartório e o coloquei dentro do baú, junto com a carta de Antônio Ferreira Luz. 2 documentos, 2 histórias da mesma terra. A dele, de quem trabalhou sem documento. A minha, de quem recebeu o documento sem ter trabalhado ainda. Naquela tarde, comecei. Peguei a enxada velha do angico e fui até a vala do lado norte que o homem tinha mencionado na carta. Encontrei-a exatamente onde ele disse que estaria, entupida de 30 anos de folha morta e sedimento. Mas ali, trabalhei até o sol baixar, abrindo aquela vala palmo a palmo, o suor escorrendo pelo rosto e caindo na terra escura como quem planta também isso. O próprio esforço, o próprio sal. Quando parei, havia limpado talvez 12 metros de vala. Havia 200 pela frente. Mas aquela nascente fina lá embaixo ia ter para onde correr, e eu ia ter para onde ir. A primeira pessoa que me falou foi uma mulher que eu não tinha procurado. Estava na 3ª semana no Rincão do Espinho, num sábado cedo, quando fui a pé até o vicinal principal para tentar pegar carona até o comércio de Buriticupu. Precisava de mantimentos, de um rolo de arame e de um botijão de gás novo, porque o fundo do anterior tinha acabado numa quinta-feira à noite, e desde então eu cozinhava no fogareiro de lenha que tinha improvisado com 3 pedras no quintal dos fundos. Estava parada na beira da estrada de terra, com a sacola vazia no braço, quando uma mulher chegou do lado de dentro de uma cerca, vindo de uma casa baixa de madeira que ficava uns 50 metros do vicinal, meio escondida por uma paineira velha. Era pequena, de uns 70 anos bem vividos, com o cabelo branco preso num coque firme e uma expressão no rosto de quem já viu coisa suficiente no mundo para não se surpreender com mais nada. Carregava um balde na mão direita com uma naturalidade que dizia que aquele balde e aquela mão tinham se entendido há muito tempo. "Você é a mulher que foi morar no Rincão do Espinho", disse ela. Não era pergunta. "Sou", respondi. Ela me olhou por um momento da cabeça aos pés, não com julgamento, mas com aquela avaliação direta que certas pessoas velhas têm o privilégio de fazer sem precisar pedir desculpa. "Celina", disse ela.
estendendo a mão do balde. Neide. Sei. O mundico do mototáxi me contou. Ela depositou o balde no chão. Você está sozinha lá dentro? Estou. Sem água encanada? Tem uma nascente nos fundos. Ela assentiu devagar, como se aquilo confirmasse algo que ela já sabia ou suspeitava. Depois disse: Vem cá. Fui. Não sei explicar por que fui sem questionar. Talvez porque havia algo naquele tom que não era ordem nem convite, mas uma terceira coisa, um jeito de falar que diz: eu não vou te pedir 2 vezes porque não preciso. A casa dela era pequena e cheia do jeito bom, plantas em lata de óleo na janela, fotografias presas na parede com fita crepe, uma rede armada no corredor entre a sala e o quarto, um gato laranja dormindo em cima de uma pilha de jornais velhos com a indiferença completa que só gatos têm. Cheirava a erva cidreira e a café passado há pouco. Ela me deu café. Sentamos na mesa pequena da cozinha e ela me perguntou, sem rodeio nenhum, o que eu ia fazer na terra. Contei. Não tudo. Não a parte do cartório e da humilhação, mas a parte do que eu tinha encontrado. A nascente, as sementes, a carta do Antônio Ferreira Luz. Enquanto eu falava, ela ficou com a xícara nas 2 mãos e os olhos fixos em mim, com uma atenção que me fez perceber que fazia tempo que alguém me ouvia de verdade. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Conheci o Antônio, disse ela então. Parei. Era homem bom, trabalhador. Saiu daqui com uma doença no pulmão que ele não quis tratar direito. Ela pôs a xícara na mesa. Nunca soube o que tinha acontecido com aquela terra depois dele. Fico feliz que foi parar em mão de mulher que vai trabalhar. A senhora não sabe ainda se eu vou trabalhar de verdade. Ela me olhou com aquele jeito. Sei, disse. Quem não vai trabalhar não abre 20 metros de vala sozinha em 3 semanas. Não perguntei como ela sabia. No interior, a terra tem olhos que a gente não vê. Dona Celina virou minha vizinha no sentido real da palavra. Não no sentido de proximidade geográfica, que entre nós havia quase 1 quilômetro, mas no sentido de presença. Aparecia 2 ou 3 vezes por semana, sempre com alguma coisa na mão. Um molho de coentro do quintal dela, um pedaço de rapadura, uma vez uma galinha caipira que ela disse que estava velha demais para botar, mas que fez um caldo que eu comi em 2 dias com o olho fechado de satisfação. Mais do que as coisas materiais, ela me deu conhecimento. Era filha de lavrador, neta de lavrador, tinha vivido aquela terra desde criança e carregava dentro dela um mapa do cerrado que não estava escrito em lugar nenhum. Sabia onde a chuva batia mais forte, sabia como o vento mudava de direção em fevereiro, sabia quais plantas indicavam solo fértil e quais indicavam o contrário. Sabia o nome de cada bicho que eu descrevia e o que cada um significava estar perto da nascente. Foi ela quem me explicou que a fileira de árvores mais verdes não era acidente, que o Antônio tinha plantado aquelas árvores décadas atrás, exatamente para marcar e proteger a nascente, sabendo que raízes profundas seguram a umidade e que sombra certa impede a evaporação. Quem olhasse de fora via uma fileira de árvores, quem entendia via um projeto. Ele era inteligente desse jeito quieto, disse ela numa tarde enquanto tomávamos café na minha varanda, que eu tinha consertado com tábuas que achei no fundo do galinheiro desabado. Não falava muito, fazia. Achei graça naquilo sem rir, porque ela podia estar descrevendo a mim. O Tião apareceu de outra forma. Era um rapaz de uns 17 anos, filho de um vizinho mais distante, que certa manhã surgiu na minha porteira, sem ser chamado, com uma enxada no ombro e uma expressão no rosto de quem está cumprindo uma determinação que foi tomada antes de sair de casa e da qual não vai voltar atrás. Dona Celina disse que a senhora precisa de ajuda na vala, anunciou ele. Olhei para ele. Magro, alto, com as mãos já calejadas de trabalho apesar da idade, usando uma camiseta desbotada com a estampa de um time de futebol de Imperatriz que eu não conhecia. Quanto você quer? Perguntei. Ele coçou a nuca. Posso ajudar uns 3 dias sem cobrar? Depois a gente vê. Não aceito trabalho sem pagar.
Então me paga quando tiver para pagar. Ele olhou para a vala inacabada com os olhos de quem está vendo um problema que quer resolver. Posso começar agora? Comecei a entender que Dona Celina tinha me mandado o Tião da mesma forma que ela me dava as coisas. Sem alarde, sem esperar agradecimento, como quem cumpre uma responsabilidade que ela mesma tinha decidido que era sua. O Tião trabalhava bem. Trabalhava em silêncio, o que eu apreciava, e com uma eficiência que vinha não de técnica aprendida, mas de corpo acostumado ao esforço desde cedo. Em 2 dias, ele tinha terminado a vala que eu levaria mais 2 semanas para completar sozinha. Depois ficou, como tinha dito que ficaria, e passou a aparecer 3, 4 vezes por semana, ajudando no que precisava, consertando a cerca em 2 pontos, capinando a área perto da nascente que eu tinha marcado para a horta, ajudando a montar um sistema simples de encanamento com mangueira de jardim que levava a água da nascente até uma caixa d'água de 200 litros que Dona Celina tinha guardada no quintal dela e que me deu sem pestanejar. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava completamente sozinha no que estava fazendo. Não falei isso em voz alta. Algumas coisas a gente reconhece por dentro e guarda, porque dizer pode estragar. As sementes do Antônio Ferreira Luz foram para a terra no começo de abril, quando as primeiras chuvas de outono molharam o solo o suficiente para receber. Preparei os canteiros da forma que Dona Celina me ensinou, abrindo sulcos rasos com o cabo da enxada, espaçando os grãos com a distância certa de cada espécie, cobrindo levemente com terra solta. O feijão fradinho foi o primeiro, porque cresce rápido e porque eu precisava ver alguma coisa crescer antes que minha paciência desse o que era dela. O milho cateto foi em 2 fileiras compridas no trecho mais plano. A abóbora cabocla foi perto da cerca, onde ela podia se espalhar sem incomodar. Reguei todo dia com a água da nascente, levando os baldes porque a mangueira ainda não chegava até ali. O sol raiava e eu estava de pé. O sol punha e eu ainda estava em pé. À noite, minhas costas protestavam com aquela dor profunda de músculo que nunca mente, que diz que foi usado de verdade, que fez algo que importou. Na segunda semana depois do plantio, o feijão emergiu. Eram 23 mudas, finas como fio verde, com as 2 primeiras folhinhas dobradas, ainda carregando o peso do grão que as tinha gerado. Fiquei parada na beira do canteiro, olhando para aquelas plantas por mais tempo do que seria razoável. O Tião, que estava consertando a cerca do outro lado, percebeu que eu tinha parado e veio ver. Germinou bonito, disse ele. Germinou, repeti. Ele voltou para a cerca. Eu fiquei mais um pouco. Não era apenas feijão. Era a prova de que a terra dava. Era Antônio Ferreira Luz, que eu nunca conheci, sendo confirmado 30 anos depois. Era uma resposta que eu não tinha pedido, mas que a vida tinha me dado mesmo assim, do jeito que a vida às vezes faz quando a gente para de discutir com ela e começa a trabalhar. Foi quando o progresso começou a aparecer que o problema apareceu junto. Eu devia ter sabido. Sempre foi assim. O que a gente constrói com dificuldade chama a atenção de quem não construiu nada, mas quer o que é seu. O homem se chamava Valdomiro Carneiro. Soube o nome primeiro pela Dona Celina, que murmurou com aquele tom de quem fala de algo desagradável, mas necessário. Ele tem fazenda dos 2 lados do seu lote. Faz tempo que ele olha para essa terra no meio, como quem olha para um dente que falta. O que ele pode querer? O que ele sempre quer, disse ela. O que é dos outros? Conheci o Valdomiro numa tarde de quinta-feira, quando uma caminhonete grande e nova parou na minha porteira e um homem de uns 55 anos desceu usando botas de couro, calça de sarja e uma expressão de autoridade que tinha sido cultivada por décadas de não ouvir não. Fiquei parada na porta de casa, olhando ele vir. Era alto, de ombros largos, com o rosto queimado de sol e o jeito de andar de quem está sempre atravessando o espaço dos outros. Veio até metade do caminho entre a porteira e a casa e parou, como se esperasse que eu fosse até ele. Não fui.
Depois de um momento, ele caminhou mais até chegar perto o suficiente para conversar sem gritar. "A senhora é a dona Neide?" perguntou, com um tom que tornava o dona em ironia tão leve que podia ser negada. "Sou Valdomiro Carneiro. Tenho as terras que cercam a sua aqui." Ele olhou em volta com aquele movimento de quem avalia uma propriedade, vagaroso e deliberado. "Vim fazer uma visita de vizinho. Vizinho visita avisa antes." Ele sorriu. Era o sorriso de quem está acostumado a que sorrir resolva as coisas. "Desculpe a falta de aviso. Vim fazer uma proposta, na verdade. Compro essa terra da senhora por um preço justo. A senhora não tem estrutura para trabalhar aqui sozinha, e eu tenho os meios para aproveitar o terreno direito." Olhei para ele. Pensei no cartório em Imperatriz, no cheiro de desinfetante, na tosse do advogado, na sogra virando as costas, em tudo que as pessoas tinham assumido que eu não tinha condição de segurar. "Não está à venda", disse eu. O sorriso dele não sumiu, mas mudou levemente. Ficou mais firme nos cantos, como um sorriso que está sendo sustentado por esforço. "A senhora pense bem. Terra sem recurso é peso, não é bem. Eu pago o IPTU atrasado no negócio e ainda deixo a senhora com dinheiro na mão. Já pensei, não está à venda." Ele ficou me olhando por um momento com aqueles olhos de quem não está acostumado a ouvir, não de mulher, de pobre, de recém-chegada. Depois assentiu, devagar, do jeito que as pessoas assentem quando estão guardando a resposta para depois. "A senhora me deu um tempo para pensar melhor", disse ele. "Pode pensar o tempo que quiser. A resposta é essa." Virei as costas e entrei em casa. Ouvi a caminhonete ir embora. Fiquei na cozinha com as mãos apoiadas na pia, respirando devagar, até o barulho do motor sumir completamente. Dona Celina apareceu na manhã seguinte, como se tivesse sentido alguma coisa no ar. Quando contei, ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando a janela. "Ele vai voltar", disse ela, "e da próxima vez não vai ser com proposta." "Eu sei", respondi. Ela me olhou. "Você não vai ceder?" Pensei no baú de sementes no canto do quarto, no feijão emergindo do chão, na vala limpa que conduzia à água da nascente que nunca tinha secado em 32 anos. Pensei em Antônio Ferreira Luz, escrevendo a lápis: "Não desista fácil. Não vou ceder", disse eu. E desta vez, pela primeira vez desde que tinha chegado naquela terra, soou menos como teimosia e mais como certeza. Valdomiro Carneiro não voltou com proposta. Voltou com silêncio, que é a arma que os homens poderosos usam antes das outras, porque custa menos e assusta mais. Passou uma semana sem nada. 2 semanas. O Tião continuava aparecendo, a nascente continuava correndo, o feijão fradinho tinha crescido o suficiente para eu ver que ia dar vagem. Eu quase convenci a mim mesma de que tinha sido apenas um homem fazendo uma oferta ruim e aceitando um não. Mas aprendi faz tempo que o silêncio de certos homens não é desistência, é planejamento. Na 3ª semana, a vala amanheceu entupida. Não foi chuva, tinha chovido sim, mas pouco, e a vala tinha aguentado chuva maior sem problema. Foi entupimento deliberado, pedras grandes colocadas em 3 pontos diferentes da extensão, com terra batida em cima, como quem sabe o que está fazendo. Fiquei parada olhando aquilo, com a enxada na mão às 6 da manhã. O sol ainda fraco, os pés encharcados da umidade do chão. O Tião chegou logo depois e ficou olhando comigo. "Foi de noite", disse ele, com aquela objetividade de quem cresceu sabendo que certas coisas acontecem e que nomear é o primeiro passo. "Foi. Mais de uma pessoa. Essas pedras são pesadas." Não respondi. Comecei a trabalhar. Levamos o dia inteiro para desentupir a vala. O Tião trabalhou sem falar, com aquela raiva contida que os jovens têm quando percebem que o mundo tem injustiça demais e instrumentos de menos para corrigi-la. Eu trabalhei com um tipo diferente de raiva, a raiva fria, que não consome energia, que vai direto para os braços e para a enxada,
e para o problema que precisa ser resolvido antes que a noite venha. Terminamos ao entardecer. A vala estava limpa. A água corria de novo. Naquela noite escrevi num caderno tudo o que tinha acontecido. Data, hora, o que encontrei, o estado das pedras, os pontos onde tinham sido colocadas. Não sabia ainda se ia precisar daquilo, mas aprendi com o sofrimento que documentar é o único jeito de transformar o que acontece com a gente em algo que o mundo é obrigado a reconhecer. A semana seguinte trouxe outra coisa. Estava na entrada do comércio em Buriticupu, num sábado de manhã, escolhendo o que comprar com o pouco que tinha, quando ouvi duas mulheres conversando na fila do caixa. Não estavam sussurrando. Falavam com a naturalidade de quem repete uma história que já ouviu e acredita porque ouviu de alguém que parecia saber. Dizem que ela está usando a terra para coisa errada, que planta o que não deve plantar. Quem disse isso? O pessoal da fazenda do Valdomiro. Disseram que viram um movimento estranho de noite. Nossa Senhora, paguei minhas compras sem me virar para elas. O caixa, um rapaz jovem, me olhou com aquela expressão de desconforto de quem ouviu a mesma coisa e agora tem a pessoa em questão na frente e não sabe onde colocar o olho. Peguei minhas sacolas e saí. Do lado de fora, parei na calçada e respirei o ar quente do meio da manhã. Esse tipo de coisa, o boato, a insinuação, a história que não precisa ser verdadeira para causar dano, eu conhecia. É a arma mais barata que existe porque não custa nada fabricar e se espalha sozinha, de boca em boca, de ouvido em ouvido, crescendo a cada passagem como um rio que vai engolindo a margem. Fui direto para a casa de Dona Celina. Ela já sabia. É claro que sabia. As histórias chegavam a ela antes de chegarem a mim, porque ela tinha 70 anos de raízes naquele lugar, e as raízes sentem antes dos olhos verem. O Valdomiro tem gente que trabalha para ele da boca para fora, disse ela, com a xícara de café esquentando as mãos. Paga para falar. Já fez isso com outro vizinho antes de você, um homem que tinha arrendado um terreno perto da fazenda dele. Encheu o nome do homem de sujeira até o homem não aguentar e ir embora. E o homem foi? Foi. Ela parou. Mas você não é esse homem. Não sou. Ficamos em silêncio por um momento. Lá fora, o gato laranja dela atravessou o quintal com um lagarto na boca, indiferente ao mundo. Você precisa de documento, disse Dona Celina então. Não só a escritura. Precisa de algo que mostre que você trabalha aquela terra de verdade, que está lá de direito. Procura o sindicato rural daqui. A mulher que atende lá, Simone, ela ajuda quem precisa sem cobrar o que as pessoas não têm. Fui na segunda-feira. Simone era uma mulher de uns 40 anos, óculos finos, cabelo cortado curto, com a mesa coberta de papéis e o ar de quem tem muito a fazer e não vai deixar de fazer nenhuma coisa por isso. Ouvi minha história sem interromper, fazendo anotações num bloco de papel com uma caneta vermelha. Quando terminei, ela ficou olhando as anotações por um momento. Você tem a escritura em seu nome? Tenho. Por testamento do marido, registrada em cartório. IPTU atrasado? 8 anos. Estou juntando para pagar o que puder. Ela assentiu, escrevendo. Você tem testemunhas de que está trabalhando a terra? Vizinhos, alguém que possa confirmar que você está lá de fato? Pensei em Dona Celina, pensei no Tião, pensei no mundico do mototáxi que me trouxe no primeiro dia e que eu vi às vezes no vicinal, e que sempre me cumprimentava com aquele aceno de chapéu. Hoje não tenho. Então você tem mais do que pensa, disse Simone. Posse mansa e pacífica de terra registrada em seu nome é difícil de contestar na justiça, mesmo com o IPTU atrasado. Ela me olhou por cima dos óculos. Mas se o Valdomiro entrar com processo e ele tem dinheiro para entrar, vai ser desgastante. Você precisa estar preparada para isso. Estou preparada para desgaste, disse eu. Desgaste eu já conheço. Ela me olhou por um momento, com uma expressão que não era pena, era reconhecimento. Vou te ajudar a montar o dossiê, disse ela. Tudo documentado.
Cada coisa que ele fizer, cada ameaça, cada dano, cada boato que você puder provar, dificulta muito a vida de quem quer tomar o que não é seu, quando o que é seu está documentado. Saí do sindicato com um caderno novo e instruções claras. Data, hora, descrição, testemunha quando houver, fotografar quando possível, guardar tudo. Voltei para casa e escrevi retroativamente tudo o que tinha acontecido desde a chegada de Valdomiro. A visita, as pedras na vala, os boatos no comércio. Tião assinou como testemunha dos danos na vala. Dona Celina assinou também, com uma letra firme e deliberada que me disse que ela tinha assinado documentos importantes antes e sabia o peso disso. O processo chegou 5 semanas depois. Uma notificação, entregue por um oficial de cartório que veio até a porteira numa manhã de chuva fina, constrangido com o que carregava como só os mensageiros de má notícia conseguem ser. Recebi o envelope, agradeci, entrei em casa, li em pé na cozinha. Valdomiro Carneiro entrava com ação de uso capião contestando a escritura, argumentando que a terra tinha sido ocupada por ele de forma contínua durante anos, enquanto o antigo dono era ausente, e que minha escritura, obtida por testamento de um homem que nunca tinha ocupado o imóvel, não tinha validade real. Era mentira. Uma mentira construída com palavras de lei, que é o tipo mais perigoso porque tem a aparência de verdade. Fui ao sindicato com o documento na mesma tarde. Simone leu com calma, sem mudar a expressão, o que me disse que não era a primeira vez que via algo assim. Ele vai alegar que ocupou. Você vai provar que você ocupa. Ela dobrou o documento. A diferença é que a escritura é sua. Ele não tem papel nenhum. Tem dinheiro para processo e tem advogado bom, mas não tem papel. E isso é suficiente? Ela hesitou um instante. O único instante de hesitação que eu vi nela em todo o tempo que a conheci. Deveria ser, disse ela. Mas a justiça é lenta e ele sabe disso. Ele não está tentando ganhar rápido, está tentando cansar você. Levei isso para casa e fiquei com isso por alguns dias. À noite, às vezes, aquele cansaço que eu carrego há anos se juntava com o cansaço novo da luta e ficava pesado demais. Me sentava na varanda depois do jantar e olhava o cerrado escuro e ficava sem pensar em nada, que era o que eu conseguia fazer nesses momentos. Não resolver, não planejar, só existir por um tempo sem exigir nada de mim mesma. Foi numa dessas noites que o Tião disse, sem olhar para mim, os dois sentados na varanda. Meu pai disse que tem uma capelinha no alto do lote, do lado do Cerradão. Nunca fui lá. Você foi? Virei para ele. Não sabia que existia. Ele encolheu os ombros. Ele disse que o Antônio Ferreira Luz falava nela às vezes, que era antiga, de antes de todo mundo que ele conhecia. Fiquei olhando o escuro por um momento. Uma capelinha que eu não sabia que existia, no alto do lote, num cerradão que eu ainda não tinha penetrado, porque tinha ficado ocupada com a parte baixa, onde estava a nascente e a horta e a vala. 12 hectares são mais do que parecem quando a gente está trabalhando neles palmo a palmo. Havia partes do meu próprio terreno que eu ainda não tinha pisado. Amanhã a gente vai lá, disse eu. Fomos de manhã cedo, antes do calor firmar. O cerradão no alto do lote era diferente do resto da propriedade, mais denso, com árvores de tronco retorcido que criavam uma sombra irregular no chão, bromélias presas nos galhos, o cheiro de musgo e de terra úmida que me lembrou a nascente lá embaixo. O solo subia em inclinação firme e as pedras afloravam mais conforme a gente subia, pedras antigas do cor de ferrugem escura, cobertas de líquen cinza. O Tião ia na frente, abrindo o caminho com o facão. Eu seguia prestando atenção no chão e nas pedras, que iam ficando mais frequentes e maiores quanto mais alto a gente ia. A capelinha apareceu de repente, como as coisas pequenas e escondidas aparecem. Não gradualmente, mas de uma vez, quando o ângulo certo encontra o olho certo. Era de pedra. Paredes grossas de pedra bruta, assentada sem cimento,
apenas encaixada com uma precisão que vinha de paciência e não de técnica moderna. Pequena, cabia talvez 6 pessoas de pé dentro. O telhado tinha cedido em um canto, mas se mantinha nos outros 3. E dentro daquele canto aberto havia crescido uma planta de folha larga que entrava e saía pela abertura, como se tivesse se instalado com direito. A porta era de madeira pesada, inchada pelo tempo, que eu tive que empurrar com o ombro até ceder. Entramos. O cheiro era de pedra, de vegetal, de tempo. No altar, uma pedra plana apoiada em 2 pedras menores, havia uma imagem de Nossa Senhora em terracota, pequena, com a pintura quase completamente desaparecida, mas a forma intacta, os braços abertos, os olhos que tinham sido um dia azuis e agora eram apenas a sugestão de cor. Ao redor dela, pedaços de vela consumidos há muito, 1/3 enrolado na base. E do lado do altar, numa caixa de madeira fechada com uma tira de couro dobrada, havia papéis. O Tião me olhou. Eu olhei para a caixa. Peguei com cuidado, do jeito que se pega coisa velha, sabendo que a fragilidade não está no objeto, mas no tempo que ele carrega. Abri a tira de couro, levantei a tampa e... Os papéis eram vários, dobrados e sobrepostos, de épocas diferentes. Eu podia ver isso pela cor, pelos diferentes tipos de letra, pela qualidade do papel que ia do mais grosso e amarelado ao mais fino e frágil. O mais de cima estava escrito em letra cursiva antiga, daquelas que a escola não ensina mais. Li devagar, de pé no meio daquela capelinha com o sol entrando pelo canto aberto do telhado. Era um registro de posse, datado de 1891. Assinado por um tabelião de nome ilegível de uma comarca que eu não reconheci. Descrevia os limites da terra com árvores e pedras como marcos, da Pedra do Meio até o Buriti do Norte, do Buriti do Norte até a curva do córrego, com uma linguagem que era ao mesmo tempo precisa e poética, a linguagem de quem mede a terra pelo que a terra tem e não por coordenadas abstratas. E no final, uma cláusula. Não era linguagem de advogado. Era linguagem de alguém que tinha ditado e o tabelião tinha escrito como soou. Direta, quase oral. Esta terra fica para quem a trabalhar com as próprias mãos, e não poderá ser tomada por força, por dívida ou por poder de quem não suou nela, conforme acordo firmado entre os poceiros originais e o representante da comarca, em testemunho dos presentes. Fiquei com aquele papel nas mãos por um longo tempo. O Tião leu por cima do meu ombro. Quando terminou, ficou quieto por um momento. Isso vale alguma coisa? Perguntou ele com aquela honestidade direta de quem ainda não aprendeu a fingir que entende o que não entende. Não sei, disse eu, mas vou descobrir. Dobrei o papel com o máximo de cuidado que meus dedos calejados permitiam. Coloquei de volta na caixa com todos os outros. Fechei a tira de couro. Saí da capelinha com a caixa no braço e parei do lado de fora, olhando o cerrado lá embaixo. O lote inteiro visível dali, a horta com o verde do feijão crescido e do milho já na altura do joelho, a linha de árvores da nascente, o telhado da minha casa pequena e firme, a vala limpa que conduzia a água de onde ela nascia para onde ela era necessária. Tudo aquilo que eu tinha construído em meses de braço e de teimosia estava ali visível de uma vez só. E era pequeno ainda, era começo ainda, mas era real. Desci o morro com a caixa e com alguma coisa que levei um tempo para nomear. Porque não era alegria exatamente, e não era vitória ainda, era algo mais quieto e mais fundo. Era a sensação de que a terra sabia que eu estava ali. E de que eu tinha chegado na hora certa. Simone ficou em silêncio por um tempo que me pareceu longo demais. Estava com a caixa de madeira aberta na mesa dela, os papéis espalhados com cuidado, os óculos no rosto e uma expressão que eu não sabia ainda se era boa ou ruim. Lá fora, a tarde de Buriticupu seguia seu ritmo de cidade pequena. Um cachorro latindo longe, o som de uma moto acelerando na rua de trás, a voz de uma criança que eu não via.
Dentro do sindicato, o ventilador de teto girava com aquele barulho levemente irregular que os ventiladores velhos têm, como um coração que funciona, mas avisa que não vai funcionar para sempre. Ela pegou o documento de 1891 com 2 dedos, segurou contra a luz da janela, leu de novo. De onde você tirou isso? De uma capelinha no alto do lote, numa caixa de madeira no altar. Ela me olhou por cima dos óculos. Você sabe o que isso pode ser? Tenho ideia, disse eu. Por isso estou aqui. Ela pousou o documento com cuidado, tirou os óculos, esfregou o rosto com as 2 mãos, num gesto que era cansaço e, ao mesmo tempo, organização de pensamento. Quando voltou a me olhar, havia algo diferente na expressão dela. Não era mais a profissional avaliando um problema. Era uma pessoa reconhecendo que tinha na mão algo que não aparece sempre. Isso é um registro de posse territorial do final do século XIX, disse ela devagar, como quem está construindo a frase enquanto pensa. Não é escritura no sentido moderno, mas é documento de reconhecimento de ocupação com cláusula de proteção firmado por tabelião de comarca. Ela parou. Se for autêntico, e pela aparência, e pelo papel eu apostaria que tem valor histórico e jurídico que pode ser arguído como título de domínio consuetudinário. Em português claro, pedi. Ela quase sorriu. Significa que a terra tem dono documentado desde antes de qualquer reclamação que o Valdomiro possa fazer. E a cláusula sobre posse pelo trabalho não é apenas sentimental, é um princípio que o direito agrário brasileiro reconhece, especialmente quando combinado com posse atual e produtiva. Ela olhou para os papéis de novo. Você precisa de um advogado especialista em direito agrário. Eu conheço um em Imperatriz que trabalha com honorários que a gente pode negociar. Mas antes disso, esses documentos precisam ser autenticados por um historiador ou paleógrafo que possa atestar a idade e a autenticidade. Quanto tempo leva isso? Semanas? Talvez 2 meses. Olhei para os papéis espalhados na mesa. 2 meses era tempo. Tempo que o processo do Valdomiro continuava correndo. Tempo que eu ficava vulnerável à lentidão da justiça que ele conhecia melhor do que eu. E enquanto isso, você continua exatamente o que está fazendo, disse Simone com uma firmeza que não admitia negociação. Você está na terra, você trabalha a terra, você tem testemunhas de que está na terra. Isso é posse. Posse é o que conta enquanto o papel está sendo verificado. Ela começou a recolher os documentos com cuidado. Mas esses originais ficam aqui guardados no cofre do sindicato. Você leva cópias. Os originais não voltam para aquela caixa de madeira num telhado que tem um buraco. Concordei sem discutir. Os 2 meses seguintes foram os mais compridos e os mais plenos ao mesmo tempo. Compridos porque a espera tem esse efeito quando a gente está esperando por algo que importa. Cada dia parece ter mais horas do que deveria. Cada semana parece não acabar. E a gente vive com aquele fio de tensão constante que não impede o trabalho, mas acompanha tudo como um som baixo que nunca some completamente. Plenos, porque a terra não para de pedir, e quando a terra pede, a gente não tem tempo de ficar parada. O feijão Fradinho deu. Colhei num sábado de manhã com o Tião do meu lado, os 2 agachados entre as fileiras, tirando as vagens maduras com aquele som seco de coisa boa terminada. Enchemos quase 2 sacos. Era mais do que eu precisava para comer. Era para guardar, para vender um pouco no comércio, para separar as melhores sementes e guardar para o próximo plantio, como o Antônio Ferreira Luz tinha guardado as dele. O milho cateto estava alto e sadio, as espigas começando a aparecer. A abóbora tinha se espalhado pela cerca como eu esperava, e havia 4 abóboras grandes, de casca dura e cor de palha, penduradas entre as ripas de madeira como lanternas. Dona Celina apareceu na tarde da colheita do feijão com o seu balde e uma expressão que era o mais perto que ela chegava de felicidade, escancarada, uma espécie de satisfação profunda que se manifestava nos olhos mais do que na boca. O Antônio ia gostar de ver isso,
disse ela, olhando os sacos de feijão. Acho que ele viu, disse eu. Ela me olhou com uma seriedade breve que foi concordância. Naquela noite cozinhei feijão fradinho com tempero verde e comi na varanda com Dona Celina e com o Tião, os três em silêncio a maior parte do tempo, que era o silêncio confortável de quem não precisa preencher o ar com palavras, porque o que importa já está sendo dito de outro jeito. Pelo cheiro da comida, pela escuridão boa do cerrado lá fora, pelo som do vento nas folhas do angico lá embaixo. A sabotagem seguinte veio de outra direção. Uma manhã acordei e fui regar a horta e encontrei a mangueira que levava a água da nascente até a caixa d'água cortada em 2 pontos. Cortes limpos de faca ou de facão, não de desgaste. A caixa estava vazia. As mudas novas que eu tinha plantado naquela semana, maxixe do sertão e gergelim preto, as últimas sementes do baú, estavam murchas pela falta de água da noite. Fui buscar água no balde da nascente e reguei cada muda com cuidado, uma por uma, verificando quais tinham chance e quais eu tinha perdido. Perdi 6 das 12 mudas de gergelim. As de maxixe resistiram todas. Fotografei os cortes na mangueira. Escrevi no caderno. Pedi ao Tião que assinasse. Depois fui ao sindicato. Depois fui ao cartório fazer boletim de ocorrência. Depois voltei e consertei a mangueira com um pedaço de mangueira nova que comprei no comércio com os últimos reais que eu tinha naquele mês. Não chorei. Não porque não doesse. Doía. Doía com aquela dor específica de ver destruído o que se construiu com esforço. Mas o choro eu tinha aprendido faz tempo a converter em outra coisa. Converti em mangueira nova. Converti em boletim de ocorrência. Converti em mais uma entrada no caderno de documentação que estava ficando grosso. O Valdomiro estava me testando onde eu quebrava. Não ia encontrar. A resposta do paleógrafo chegou numa terça-feira, por e-mail para o computador do sindicato, que a Simone me ligou para contar antes mesmo de imprimir. Sua voz no telefone tinha aquela contenção de quem tem boa notícia e está com dificuldade de não deixar isso aparecer demais. Os documentos são autênticos, disse ela. Papel e tinta compatíveis com o período declarado. A assinatura do tabelião foi verificada contra registros de cartório da época que estão no Arquivo Público Estadual. Uma pausa. Neide, o documento de 1891 é válido. E o advogado diz que, combinado com sua escritura atual e com a documentação de posse produtiva que a gente montou, a posição de vocês é muito mais forte do que a do Valdomiro. Fiquei parada com o telefone na orelha no meio do meu quintal, descalça na terra, com os pés no mesmo chão que o Antônio Ferreira Luz tinha pisado por 32 anos e que alguém antes dele tinha pisado antes de 1891 e documentado porque sabia que um dia ia precisar ser provado. Você me ouviu? Perguntou Simone. Ouvi, disse eu. Pode continuar. O processo seguiu por mais 3 meses. Não vou dizer que foi simples, porque não foi. Houve audiências em Imperatriz, às quais eu fui de ônibus, acordando às 4 da manhã para chegar no horário, sentando naquelas salas de espera de tribunal que tem o mesmo cheiro de cartório do dia do testamento. Aquele cheiro que eu tinha aprendido a não deixar me assustar. Houve documentos que precisavam de cópia, e cópia que precisava de autenticação, e autenticação que precisava de prazo. Houve um dia que o advogado do Valdomiro entrou com um recurso que atrasou tudo em 6 semanas. E eu passei aquela noite na varanda sem conseguir dormir, ouvindo o cerrado e contando os grilos como quem conta ovelhas. Mas havia também a Simone, que não deixava nenhum prazo passar. Havia o advogado que cobrou menos do que deveria e que tinha aquela determinação quieta de quem escolheu a profissão por motivo que ainda faz sentido para ele. Havia Dona Celina, que testemunhou numa das audiências com a mesma letra firme e deliberada e com uma serenidade no rosto que fez o advogado do Valdomiro perguntar a ela se tinha certeza do que estava afirmando, ao que ela respondeu apenas: "Tenho 72 anos, moço. Aprendi a só dizer o que tenho certeza."
e não perguntou mais nada. Havia o Tião, que cuidou da terra nos dias que eu tive que ir embora, regando, colhendo o que estava pronto, tomando conta com aquele senso de responsabilidade que ele tinha desenvolvido pela terra, como se fosse também dele, que de certa forma era. Porque o suor de quem trabalha um lugar deixa alguma coisa nele que não desaparece fácil. E havia a terra em si, que continuou dando enquanto a justiça decidia o que fazer com ela. A sentença foi lida numa manhã de agosto. Eu estava em Imperatriz, sentada ao lado do advogado, com o caderno de documentação no colo, grosso, cheio, cada página uma data e uma descrição e uma assinatura. Do outro lado da sala, Valdomiro Carneiro sentou com o advogado dele, de terno, com aquele jeito de quem ainda acredita que o dinheiro vai resolver o que o direito está prestes a dizer. O juiz leu devagar. Julgava improcedente a ação de usucapião proposta pelo autor. Reconhecia a escritura de Neide Ferreira dos Santos Braga como título válido de propriedade. Reconhecia a documentação histórica de 1891 como evidência de ocupação contínua e de direito consuetudinário sobre a terra. Condenava o autor ao pagamento das custas processuais. Determinava que qualquer interferência futura nos limites ou na produção da propriedade seria considerada ato ilícito com previsão de resposta penal. Valdomiro Carneiro não olhou para mim quando o juiz terminou. Ficou olhando para a mesa, com aquela expressão de homem que perdeu não a batalha que importa, porque dinheiro ele tinha de sobra para aguentar uma derrota, mas algo mais sutil, mais pessoal. Perdeu a certeza de que podia tomar o que queria de quem ele decidia que não tinha condição de segurar. Eu olhei para ele, não com raiva. A raiva fria que eu tinha carregado durante aqueles meses tinha se convertido em trabalho e em documentação e em feijão colhido e em vala limpa e em mangueira consertada. E o que sobrou dela não era suficiente para desperdiçar num homem que não merecia mais do meu tempo. Olhei para ele da mesma forma que eu olhava para certas coisas na terra. As pedras que precisavam ser removidas, o capim que precisava ser cortado, com o reconhecimento de que existia, sem medo, sem ódio, com a clareza de que não ia me deter. Voltei para o rincão do espinho no fim da tarde. O Tião estava na horta quando cheguei, colhendo maxixe. Levantou os olhos quando me viu entrar pela porteira e leu alguma coisa na minha expressão antes de eu dizer qualquer palavra, porque ele tinha aprendido a me ler como se lê a terra, não nas palavras, mas nos gestos, no jeito do corpo. Ganhou, disse ele. Ganhei. Ele assentiu, jogou um maxixe para mim que eu peguei no ar com uma mão só e voltou a colher sem dizer mais nada. Fui para dentro, botei água para ferver. Sentei na mesa da cozinha com a xícara nas mãos e fiquei olhando pela janela para o cerrado que estava dourado naquela hora. Aquele dourado específico do fim de tarde de agosto no Maranhão, quando a luz bate de lado e faz a paisagem parecer que está sendo vista por dentro. Pensei no Benedito, no cartório, na tosse do advogado, na sogra de costas, no papel dobrado debaixo do travesseiro naquela primeira noite. Pensei no Dirceu, que teria 31 anos agora. Pensei como seria ele nessa idade, se teria as mãos do pai ou os olhos de mim, se gostaria de trabalhar a terra ou se fugiria dela como muitos jovens fogem, se eu teria contado para ele sobre a nascente e sobre o baú de sementes e sobre a carta do homem que trabalhou 32 anos sem documento. Pensei que sim, que teria contado. Que era exatamente o tipo de história que meu filho teria querido ouvir. Não chorei. Faz tempo que o choro por ele também se converteu. Não em esquecimento, que isso não acontece e não vai acontecer, mas numa espécie de presença diferente, uma companhia quieta que anda comigo e que às vezes se faz sentir mais forte como naquele momento, e que eu já aprendi a receber sem tentar afastar. Dona Celina apareceu quando o sol já tinha quase sumido, como sempre aparecia quando importava, com o balde na mão e um molho de coentro do quintal. Sentou do lado de fora na varanda e eu fui me sentar do lado dela e contei tudo,
do começo ao fim, da forma que se conta para alguém que merece a versão completa. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um tempo, olhando o cerrado escurecendo. O Antônio ia querer saber disso, disse ela por fim. Eu sei. Acho que ele sabe, disse ela. Fiquei olhando para ela. Ela me olhou de volta com aqueles olhos de 72 anos que tinham visto coisa suficiente para não dizer o que não acredita. Ele deixou as sementes, deixou a carta, deixou a enxada no angico. Ela parou. Homem que deixa essas coisas com cuidado não deixa por acidente. Deixa porque acredita que alguém vai vir. Não respondi. Às vezes a resposta certa é não responder. Naquela noite, depois que Dona Celina foi embora, e o Tião foi embora, e o cerrado fez o silêncio completo que só ele sabe fazer, fui até o quarto e abri o baú. Estava quase vazio agora. Os saquinhos de semente que tinham ficado, o gergelim preto, que eu tinha replantado e colhido e separado de novo com mais cuidado, estavam ali, mais gordos do que quando eu os tinha encontrado, porque eu tinha devolvido ao baú as sementes que eu tinha guardado das melhores plantas, que era como se fazia e como sempre se fez, passando de mão em mão, de geração em geração, de quem sabe para quem vai aprender. Peguei a carta do Antônio Ferreira Luz. Não desista fácil. Terra que tem água debaixo não está morta, só está esperando. Dobrei de volta, pus no lugar, abri o caderno de documentação, o caderno grosso, cheio de datas e descrições e assinaturas e fotografias coladas com fita crepe. Virei para a última página escrita. Depois, virei para a próxima, que estava em branco. Escrevi a data. Escrevi: sentença favorável. Terra confirmada. Nascente correndo. Colheita boa. Fechei o caderno. Fui para a cama. Do lado de fora, o cerrado respirava com aquele ritmo que aprendi a reconhecer nos meses que fazia que eu estava ali. Os grilos em camadas, o vento passando pelas folhas do angico, o som distante que eu tinha aprendido era a água da nascente correndo pelo canal até a caixa d'água. Um som tão constante e tão baixo que só era perceptível quando tudo o mais estava quieto. Fechei os olhos. Não sou mulher de grandes conclusões. Não aprendi a fazer discurso nem para mim mesma. A vida me ensinou que as coisas que importam não cabem em frase curta. Cabem em meses de trabalho, em mangueira consertada, em caderno documentado, em semente devolvida ao baú com cuidado para quem vier depois. Mas naquele momento, no escuro, com a terra do lado de fora sendo a minha terra de verdade e não apenas no papel, pensei numa coisa simples e fiquei com ela. Que eu tinha chegado ali com uma mala média e uma sacola de mantimentos, e a teimosia que sempre tive. E que a terra, que tinha esperado por tanto tempo, tinha esperado por alguém exatamente assim.